Saudações aí em Cristo Jesus a todos os nossos amigos aí no Facebook. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração. Vamos continuar a leitura da Palavra de Deus. Ontem nós lemos os dois primeiros capítulos do livro de Números. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração. Você que está chegando no nosso Facebook, sois bem-vindos em nome de Jesus. Estamos no meio de um projeto de leitura da Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. E você está convidado com toda a sua família a vir fazer parte desse projeto, a ler conosco a Palavra de Deus, porque o Senhor Jesus está voltando. A Bíblia é o único livro que aponta o caminho da salvação e que nos ensina como nós devemos andar nesse caminho. Não é de qualquer maneira, não. Tem que ser conforme está aqui, ó. Tem que passar por Jesus. Vem ler a Bíblia conosco, vem conhecer conosco a vontade do Senhor Jesus. Porque se você não souber qual é a vontade do Senhor Jesus, como é que você vai fazer a vontade do Senhor Jesus? Essa conversa que o mundo diz aí que é a vontade de Deus, que Deus é amor, que Deus só quer que nós nos amemos, não, isso aí é balela, isso aí essa não é a mensagem da salvação do Evangelho. Jesus até mandou que nós nos amemos uns aos outros, porque o amor é o maior dos mandamentos. Mas veja bem, o amor é o maior mandamento, mas Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, quem é aquele que ama a Deus, senão aquele que pesquisa, que busca, que estuda a palavra de Deus para querer saber qual é a vontade desse Deus e obedece à vontade desse Deus. Porque amar de boca para fora é muito fácil dizer. Eu quero ver fazer a obra. O apóstolo Tiago disse: mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Quero ver que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras, porque a fé sem as obras é morta. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, Jesus me ama. Senhor, Senhor, de boca para fora não resolve. Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus está aqui, na Santa Bíblia, na imutável Palavra de Deus. Venha ler conosco a Santa Bíblia. Família católica, espíritas, livres pensadores. Não tem pregação. Você vai tirar suas próprias conclusões. Você vai pegar um dicionário, colocar do lado, e vai pedir ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, me faça compreender a tua palavra. Vamos lá. Números capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Capítulo 3, versículo 1. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte de Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. E estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar
administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação, e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo o varão da idade de 1 mês e para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Amrão e Gizar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Maeli e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração de Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo o varão da idade de 1 mês e para cima, e os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe de casa, versículo 24, e o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo. Versículo 25. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Amramitas, e a geração dos Gizaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas.
Estas são as gerações dos coatitas. Pelo número contado de todo o varão da idade de 1 mês e para cima, foram 8.630. Versículo 28. Pelo número contado de todo o varão da idade de 1 mês e para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os vasos do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Maelitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês e para cima foram 6.200. Glória a Deus. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Suriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário para guardar dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo o varão, de 1 mês e para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês e para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês e para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor.
quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cada cabeça 5 siclos, conforme ao ciclo do santuário, os tomarás, a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel contou, versículo 50, dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Glória a Deus. Os deveres dos levitas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos e para cima, até aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da versículo 7, Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e escudelas. Também o porão contínuo... versículo 7 novamente. Piscou alguma coisa aqui na tela do celular, tirou minha atenção, mas vamos lá. Versículo 7 novamente. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos, os seus incensários e as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano de azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus vasos na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os vasos do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano de azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura,
e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos, e as pás, e as bacias, todos os vasos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, no santuário e nos seus vasos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereça para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. E a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os vasos da guarda do seu cargo, nome por nome.
Perdão, vamos voltar aqui. Versículo 32. Como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os vasos da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. O que deles foram contados segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.550. Conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. E foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti nos chegamos, ó Deus, através da oração, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos concedeu, meu Deus, isto é, pelo nome poderoso do Teu Santo Filho Jesus, que morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. Assim nos achegamos a Ti em oração para Te agradecer pela Tua palavra, meu Deus, que foi lida uma vez mais,
diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube, meu Deus. Senhor Jesus, eu te peço que a tua palavra encontre boa terra no coração de cada pessoa que está lendo conosco a tua palavra. Que esta palavra possa encontrar boa terra em nossos corações, e germinar e crescer e frutificar, ó Deus, para a nossa salvação. Senhor meu Deus, perdoa os nossos pecados, cura todas as nossas enfermidades pelo sangue de Jesus, resolve os nossos problemas, abençoa os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, abençoa também os nossos familiares de perto, de longe, resolve os nossos problemas, repreende todo o mal que peleja contra as nossas vidas. Senhor meu Deus e meu Pai, fica conosco, Senhor, durante a nossa jornada, a nossa peregrinação sobre a face desta terra. Dá-nos a exata compreensão, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, faz-nos compreender a Tua palavra, salva as nossas almas, prepara as nossas vidas para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, que está às portas para vir nos buscar. Senhor, estende assim a Tua mão poderosa e nos abençoa em tudo, meu Pai, dando-nos o arrependimento sincero e a bênção maravilhosa da nossa salvação. É o que eu te peço com fé e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eis aí, portanto, a leitura de mais 2 capítulos do livro de Números, né, até o capítulo 4. Esse é o livro da contagem dos filhos de Israel, e é também o livro das jornadas do povo de Israel pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Muitos feitos maravilhosos estão escritos nesse livro aqui, de Números. Então, vamos perseverar em fazer essa leitura santa da palavra de Deus, porque essa obra nossa, ela tem uma recompensa muito grande diante do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus vos dê o entendimento, a exata compreensão da sua palavra. Até amanhã, se o Senhor Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.